Olá, eu sou Renata Solares e seja sempre muito bem-vindo a esse espaço onde a astrologia ela é um convite para que cada ser infinito assuma a sua autorresponsabilidade em relação à sua vida, em relação à criação, às escolhas, para que esse ser infinito, empoderado desse conhecimento milenar, ele possa, ela possa, você possa tecer, expandir a sua existência. O objetivo maior é que você entregue o seu propósito, seja o seu propósito, viva de propósito. O vídeo de hoje, ele vem como um bálsamo, como um sentimento de paz para todas as pessoas que estão aí um pouco confusas, excitadas com esse tanto de portal 22 do 2 e 2 e 10 do 2, 2022, 22 horas, 22 minutos e 22 segundos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, vamos olhar por partes para que a gente possa juntar essas informações valiosas e usar isso a nosso favor, para que a gente saia daquela coisa muito supersticiosa, para que a gente saia daquele movimento de entregar para os números o nosso poder. Eles precisam ser incluídos, porque o poder maior já está dentro de nós. A gente se utiliza da contribuição dos números, da energia desses portais para realmente, ouçam isso, para que a gente realmente promova uma ação, promova um movimento e faça algo diferente e se aprofunde. Assuma, pertença, tome a vida de volta. O que eu tenho percebido, não é de agora, é que naquela ânsia de sair da dor, do sofrimento, e eu não culpo as pessoas por isso, por favor, elas acabam se jogando, mas sem raciocinar, sem se aprofundar, sem mergulhar na consciência, na expansão e no autoconhecimento. E isso pode gerar algumas frustrações. Por que tal coisa não mudou ainda? Por que tal coisa não aconteceu? E todos esses portais, todos esses números 2, né, que estão vibrando, principalmente esse ano de 2022, em nossas vidas, olha que coisa interessante. A dimensão e o movimento o qual nós estamos sendo convidados a acessar, a entrar de cabeça, é a energia do número 2, que é acessar a dimensão do feminino. Essa dimensão, ela não é muito compreensível na nossa realidade, na nossa sociedade. Sabe por quê? Porque o número 2, vamos olhar puro o número 2, sem acessar as outras formas dele nesse momento. A energia do número 2 é uma energia de espera, de contemplação, onde a gente está gerando um novo comportamento, uma nova vida. O número 2, ele convida a gente a apreciar as coisas como elas são, não queimar etapas. Estamos falando aqui da gente se abrir como humanos, como sociedade, como vida, ao receber. Pergunta que eu te faço: como está o seu receber? Você sabe receber? Você pode falar assim, não, eu sei receber, para mim é super tranquilo esperar as coisas acontecerem a seu tempo, confiar que tudo está acontecendo. E aí, sim ou não? Não, né? Então percebam a profundidade. Olha o convite que o universo está fazendo para todos nós, para cada um de nós, para a gente acessar o nosso próprio oceano,
para a gente acessar a nossa própria existência, para a gente acessar os nossos próprios tesouros. Vocês já pararam para pensar quantas coisas que você já deixou de fazer na tua vida porque você estava esperando alguém entregar o tesouro dela para você? Não. As pessoas entregam aquilo que é valioso para elas. E quando elas sabem que aquilo é valioso, aquilo não se esgota, elas se entregam, elas se lançam. Quem está muito bem resolvido na dimensão, na expansão do número 2 na sua existência, se entrega porque sabe que tem muito mais de onde veio tudo aquilo que ela está fluindo na vida dela. E se a gente reparar mais de perto, a gente vai perceber o quanto que a nossa sociedade está com dificuldade de pertencer, de se entregar, da generosidade, do carinho, do fluir, da gentileza, sensibilidade, ou é coisa da minha cabeça? Vamos fazer um teste? Hoje, quando você sair de casa, ou essa semana, quando você resolver sair de casa, perceba a energia das pessoas. E a gente sabe reconhecer isso. Se a gente para e presta atenção e se coloca ali percebendo sem julgar, a gente vai perceber o quanto que as pessoas elas estão muito ativas, mas é um ativismo de eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Eu vou te mostrar, eu vou vencer. Deixa que eu carrego o mundo. Não que seja errado isso, por favor. Mas o movimento, presta atenção nisso que eu vou deixar aqui para vocês. O movimento que o planeta, que o universo, que a egrégora, as egrégoras superiores estão pedindo para cada um de nós é um movimento do receber, do respeitar, da empatia, do fluir, da gente se movimentar com muito mais graciosidade, com muito mais leveza e plenitude pela vida. Tem muita gente que não sabe receber, rechaça, repudia a delicadeza, repudia a sensibilidade. Ou vocês não estão vendo por aí reportagens e mais reportagens de agressões, dos abusos em relação a pessoas mais vulneráveis, né? Feminicídios, enfim, o leque de coisas é imenso, infelizmente. Então, onde é que nós estamos completamente fora da nossa essência humana? Estamos aqui para sermos humanos e só conseguiremos fluir entre as dimensões, entre as profundidades que estão à nossa disposição, porque somos seres infinitos em corpos humanos e estamos vivendo essa experiência aqui agora. E essa experiência ela precisa ter raiz. Ela tem que ter um ancoramento. Não é só a ação, não é só o gênero e a intensidade, a dimensão do masculino que conta. Aqui nós estamos falando do equilíbrio das dualidades. Nós temos uma carta no tarô que me veio muito forte agora, que é o 2 de ouros, que é quando aquele ser está ali equilibrando, fluindo, porque é um movimento. Em algum momento nós estamos mais diretivos, em outros momentos nós estamos mais reflexivos e tá tudo bem. Isso não é demérito você ser uma pessoa que seja mais reflexiva, uma pessoa mais analítica. Em alguns momentos a vida vai pedir que a gente se aprofunde mais para que a nossa entrega ela seja algo mais inteiro. Percebe? Então não dá para a gente viver portal 222, 210, 12, que tenha 2, 2, 2, 2, 2, 2. A gente não vai conseguir acessar a profundidade se primeiro a gente não se colocar em total vulnerabilidade diante da vida. E ser vulnerável para muita gente aí fora, em alguns momentos, até para cada um de nós, é um baita de um desafio, porque é aquele momento onde você não tem pedras nas mãos.
É aquele momento que, como Jesus na cruz, a gente se coloca e se abre e fala para o universo: ok, eis-me aqui. Eu confio, eu me lanço e eu me entrego com total plenitude, com total leveza. Eu tô aqui e eu confio que a grandiosidade maior vai me trazer, vai me levar, vai me conectar a tudo aquilo que é requerido. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque o universo requer a minha contribuição para tocar as pessoas que precisarão ser tocadas pelo meu amor, canalizar o Cristo, canalizar a deusa que habita dentro de mim, nas suas inúmeras faces, para que o outro possa perceber a magia através de mim. Para que cada um tenha essa consciência de dar, da ação e do receber, do fluir, do masculino e do feminino. Então a gente sai do gênero e vai para a dimensão. E aí conta-se nos dedos da mão direita quem está disposto a fluir entre o masculino e o feminino com total abertura e total vulnerabilidade. Aí sim, os portais vão fazer sentido e vão conseguir trazer para cada um de nós as bênçãos para que a gente possa celebrar e viver a vida e uma vida em abundância. Porque senão as pessoas vão lá, vão postar, mas quando você conversa mais de perto, as pessoas elas não têm aqui plantado, ancorado o feminino dentro de si. Tanto faz homem, mulher, não importa. Feminino é dimensão, masculino é dimensão. Não estamos falando aqui dos corpos em si, mas das energias, das frequências, das dimensões. Estamos falando aqui de profundidade, de egrégora. É uma coisa que transcende qualquer coisa que a gente possa pegar, mensurar. É entrega, é o sutil. E a gente só acessa o sutil se a gente deixa aquele peso da vida, se a gente deixa o peso das conclusões, das definições, das separações, das segregações. Porque o número 2, ele é mãe, ele cuida, ele acolhe. E aí eu te pergunto, você se acolhe? Você está acolhendo as pessoas à sua volta? Você está sendo tolerante com você mesmo, sabendo respeitar os seus limites? Você está sendo tolerante com as pessoas à sua volta, com seus vizinhos, com as pessoas que requerem a sua contribuição, mesmo aquelas que você mal conhece? Você está honrando a sua deidade, a sua humanidade nesse planeta? Ou já entrou no piloto automático e já passou batido? Percebe que é muito mais embaixo essa questão do 2, 2, 2, 2, 2, 22, 12, 2, enfim. Esse mês agora celebramos a nossa amada mãe Iemanjá, rainha dos mares, dos oceanos. Aí eu te pergunto, você tem coragem de adentrar no oceano de infinitas possibilidades e fazer as pazes com aquelas feras que estão ali, que estão esperando que você chegue diante delas e as acolha? Você está pronto para acolher as suas sombras? Para acolher aquilo que você não domina ou aquilo que você não controla? Ou você está colocando tudo isso embaixo do pano e só está, entre aspas, cuidando daquilo que você vê ou que os outros veem, o que é muito comum? O número 2, ele é um movimento de vida, de mente e de alma, que muitas vezes até ele vir à tona e produzir, construir coisas, ele é um movimento interno.
E a nossa sociedade, ela não é educada a olhar para o seu interno, para a sua saúde mental, para a sua saúde, para a sua inteligência emocional. E nunca antes foi tão necessário cuidar da mente, do corpo e do espírito. Comungar. O 2 é uma comunhão entre o masculino e o feminino, né? Nas suas dimensões, nas suas propriedades e características, sejam elas quais forem. Nós estamos falando de uma coisa, de algo coeso, congruência, constância. Quando nós observamos as atitudes de Maria nos evangelhos, a gente percebe que as ações dela são muito ponderadas, porque ela passa grande parte, né, ali, do que a gente percebe da presença dela nas escrituras, meditando, para na hora de falar e de fazer, é aquela precisão cirúrgica. Você não precisa matar um leão por dia. Você precisa saber qual é o momento certo. E a introspecção, a reflexão, a meditação traz isso para nós. Traz a sabedoria de saber qual é o momento que a gente age, se a gente se recolhe, se a gente continua ou se a gente muda de estrada. Então vamos olhar um pouco agora a respeito dos portais. Falamos do portal 2/2/2022, agora do portal do dia 11 de fevereiro, do dia 20 de fevereiro, do dia 22 de fevereiro. E esses 3 primeiros portais que eu falei, a soma deles dá o 10, 10 e 10. E o último soma o 12. Quando nós olhamos para o número 10, vamos olhar o tarô. Nós estamos falando de olhar para a roda da vida. O 10, 5 vezes 2, 10. E esse 10 é um movimento que acontece na nossa vida, mas é um movimento que a gente conduz. É diferente de uma carta como uma carta de libertação, como a carta 20. Nós estamos falando de um movimento que nós puxamos. Olha o poder que está na tua mão. Carta 10, arcanos maiores. Quando nós olhamos para o 10 dos arcanos menores, os 4 naipes, né? O 10, ele absorve a energia de todo o naipe, do as até o próprio número 10. Então, olha que interessante. Nós estamos falando de fim de um ciclo e início de outro. Mas essa puxada, quem dá somos nós. As deidades que estão dentro de nós. Você acha que é pouca coisa? Não, não é. E quando a gente fala de puxar esse movimento, de puxar, a gente também está olhando e incluindo aqui que está na hora de fechar ciclos, de soltar aquele relacionamento que não traz nada para você, que nunca trouxe, mas você, por conveniência ou compromisso, ou por aparência, estava mantendo até agora. Aquela situação onde a tua saúde está indo embora porque dinheiro, ele nunca deixou de ser importante, mas ele não pode ser mais importante do que a nossa existência. Se você torna qualquer coisa mais significante que você, que mais? Aqueles abusos que você vem sofrendo. Ah, mas deixa, fulano é assim, fulano é assim. Não. Não viemos para sermos tratados como qualquer coisa. Porque se a gente dá espaço, tudo que está à nossa volta falar é qualquer coisa. Ele é qualquer coisa. O número 10,
ele traz esse convite para que você se totalize. Indômita, olha que palavra linda que me veio agora. Quem é que segura uma pessoa, um ser que se conecta com essa energia de ser indômita, de ser indômito? Ninguém segura. Quando a gente lê e ouve, né, a nossa história, figuras importantíssimas que, se elas não tivessem sido indômitas, indomáveis, será que a gente teria tudo que a gente tem hoje? Valeu a pena essas pessoas terem levado a cabo essas situações para que a gente pudesse olhar para o novo, ter as facilidades que nós temos hoje, porque alguém falou, eu preciso ir até o fim para que isso nasça e mude a vida da humanidade. Muitos inventores, eu não sei se eles tinham clareza de tudo aquilo que eles poderiam proporcionar às pessoas, mas eles sabiam, eles meditaram isso, que isso precisava ser feito. 2. Não importa o que vão falar, porque o 1, eu tô fazendo e as pessoas estão vendo, é ação, pá, olha só. O 2 é o refletir, é uma coisa tua. Nem sempre as pessoas vão ver, nem sempre as pessoas vão aplaudir. Se você só quer palco, o ano de reflexão para você vai ser um ano muito dolorido. Porque nem sempre você vai ter palco, nem palmas para você, nem sempre. Com exceção do portal do dia 22, que vai dar um 12, nós falamos aqui dos 12 signos do zodíaco, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o meio-dia, né, as 12 horas, quando o sol atinge o seu ápice. Então, olha só, carta 10, você dá um movimento e fecha os ciclos. A carta 12 é a carta do pendurado. Ixi, teve gente agora que ficou preocupado. Só que tem uma excelente notícia. Se você sente que a tua vida tá travadaça, é porque tem coisa que precisa ser curado, ser visto, recebido, acolhido. E quando você começa a olhar com carinho para tudo isso, sem julgamento, sem se julgar, sem se maltratar ou maltratar o outro, a tua vida começa a caminhar e a andar, e a trazer as bênçãos que estavam represadas. Então é o que a gente chama de avalanches de riqueza. Olha só, é assunto para muita reflexão. Ano, né? O 2 está aí. O 2 ele não é um ano, quando ele está, né, no ano ali, no total do número 2, em que as coisas aparecem muito. Porque é aquele ano que a gente está vendo e esperando as raízes adquirirem a sua consistência, né? Aquela árvore vai crescer e até ela dar os frutos, ela precisa amadurecer. Estamos sendo convidados a amadurecer na mar. Ou você amadurece, ou as suas bases não serão bem feitas e qualquer situação, um vento, né, uma chuva, uma estrutura mal feita, elas podem cair. Porque elas não têm ancoragem, não tem raiz forte. E a raiz, nem sempre quando a gente vê as árvores por aí, você vê elas saindo. Tem algumas que são bem profundas. É algo que, mais uma vez, nem sempre as pessoas veem. Então não espere ter palminha neste ano, porque estamos vibrando o 2, 2, 2 do 6. 3 vezes 2, corpo, mente, espírito. E dentro dessas 3 camadas do nosso ser, assim por dizer, temos o masculino e o feminino, temos o dar e o receber, que é o fluxo que rege o universo.
Se eu não lido com isso, eu não consigo lidar com absolutamente nada na minha vida. E tudo começa a sair dos trilhos. Então o convite é para que você saia agora da projeção e da expectativa. Eu sei que não é fácil, mas pode ser feito. E volte-se para você, porque esse ano, com esse monte de portal, eles são ativados naqueles dias, naqueles horários, e os efeitos deles, gente, eles vão reverberando durante todo o ano e juntando com os outros aspectos que vão acontecendo ao longo do ano e ao longo da nossa vida. Não é que vai começar e vai terminar algo naquele dia, mas ele dá um start. E dependendo do que você está plantando, é o que você vai colher de grandioso lá na frente. Mas aí, o que o número 2, nas suas mais variadas bênçãos nesse ano, através desses portais todos, ele fala pra gente o tempo todo. Ora, age e vigiai. Cuida, apara, aduba, rega. Tem gente que bota o negócio e sai e esquece. Acho que eu vou ter que cuidar pra ele. Faz isso não. Não convida o lobo para cuidar do galinheiro, vai dar ruim. Então tenham essa consciência. Eu sei que tem gente que vai olhar esse vídeo e vai falar, ai, mas não, mas quando vê que não vai rolar, vai voltar aqui e vai falar, olha só o que ela estava falando. Então vocês só vão conseguir receber as bênçãos que vão ser, né, instiladas através desses portais, se vocês estiverem fazendo liçãozinha de casa. Sabe aquela coisa que a gente fazia antigamente, que era chegar da escola, fazia lição, deixava tudo pronto. Quando chegava no dia seguinte, não precisava se preocupar, estava tudo feito. Dava para brincar o suficiente, brincar, fazer o que quisesse, porque a nossa base estava feita. E que esse processo de construção, gente, ele precisa... Outra coisa que é muito importante, tá? Para contribuir para que vocês tenham prazer neste processo de crescer. Eu sei que ele dá trabalho, mas ele precisa ser feito com prazer. Eu tenho ascendente em Capricórnio, então naturalmente disciplina do que diz respeito às coisas que estão ali orbitando na minha vida, ninguém precisa me estimular, porque eu sei que se eu não fizer, se eu não me desenvolver, eu não vou criar. É simples. Então, se eu levanto de manhã, é para entregar o melhor de mim, para o mundo, para as pessoas que estão à minha volta. Toda vez que eu entrego com primazia, com grandiosidade, graciosidade, com integridade, isso volta para mim. Isso volta para o meu legado. A minha carreira como terapeuta há mais de 20 anos, 25 anos de prática e mais de 20 anos de atendimentos. Ela mudou muitas vezes e eu nunca tive medo de recomeçar, porque os tempos eles vão mudando. Os meus clientes, as minhas mentoradas, são pessoas que querem olhar para cada parte de suas vidas, tecer a sua própria história, tomar a vida para si e vivê-la com prazer e plenitude. Se a gente olhar para o mundo hoje, tem muita gente que não tem problema nenhum em relação a dinheiro e a tantas outras coisas, mas não tem o quê? A sua própria vida. Não vivem para si. E esse movimento ele precisa ser visto com muita atenção. Porque vai chegar em algum momento que o universo vai falar, e para você? E aí é o momento que as crises existenciais elas começam, porque você vai olhar e vai falar, minha base eu não construí. Para o outro sim, mas para mim não. Esse é o momento. É agora. Ouça recado dos portais 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Traz o 2 para a tua vida. E flua. Escreva. Teça a sua própria história.